Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu vou começar com uma notícia que todo mundo está esperando. Afinal, vou falar do 13º salário. Termina nesta quarta-feira o prazo para as empresas pagarem a primeira parcela do 13º. O pagamento deve ser no mínimo de 50% do valor que o funcionário tem direito. As empresas têm até o dia 30 para pagar a primeira parcela do 13º salário. O benefício é exclusivo para trabalhadores com carteira assinada. O pagamento deve ser, no mínimo, a metade do valor que o funcionário tem direito. Já a segunda parcela tem como data limite o dia 20 de dezembro. Quem tiver trabalhado o ano inteiro na empresa tem direito a mais um mês de pagamento. Já para aqueles que não cumpriram os 12 meses, o pagamento do 13º tem de ser proporcional ao período trabalhado. O cálculo proporcional inclui só os meses em que a pessoa trabalhou pelo menos 15 dias. A primeira parcela não tem descontos e pode ser calculada pela metade do último salário bruto recebido, geralmente o de novembro. Esse cálculo deve sempre considerar a maior remuneração, caso o empregado tenha tido aumento salarial. A segunda parcela tem desconto de INSS e imposto de renda. Os aposentados e pensionistas já receberam as duas parcelas do 13º deste ano. O governo federal antecipou o pagamento do benefício para maio e junho. Já os segurados que começaram a receber aposentadorias ou benefícios a partir de maio recebem agora os benefícios de direito. Eu falo de economia agora e com um número que chama atenção. As importações de pequeno valor no Brasil aumentaram 100 vezes em 10 anos. O crescimento se deve ao aumento do e-commerce, que foi acelerado durante a pandemia de Covid-19. As compras de pequeno valor feitas por brasileiros em sites de outros países e operações por meio de facilitadora de pagamentos aumentaram 100 vezes no período de 10 anos. Dados do Banco Central mostram que, em 2013, as importações somaram 83 milhões de dólares. Neste ano, já saltaram para quase 8 bilhões e meio de dólares. Isso neste ano, no período entre janeiro e setembro. Em relação ao ano passado, quando foram 5 bilhões 670 milhões de dólares, 2022 registrou um aumento de quase 50%. O uso da internet avançou e as novas oportunidades de negócios online foram surgindo, principalmente na pandemia. Nesse comércio de pequenos itens, as pessoas foram descobrindo sites lá de fora e vendo que algumas taxações compensavam. As categorias que se destacam nas negociações online são moda, eletrônicos e materiais de construção. Após o período de gargalo da pandemia, as encomendas têm chegado mais rapidamente ao Brasil, o que faz aumentar as vantagens. Para que o varejo brasileiro não perca mercado, a associação que representa o setor também já trabalha junto ao Ministério da Economia para pensar em formas de incentivo aos empreendedores brasileiros. Olha, e eu vou falar de eleições agora. O prazo para justificar a ausência no primeiro turno das eleições termina na quinta-feira. A ausência pode ser justificada pelo e-título, que é o aplicativo, pelo sistema Justifica, que também é da Justiça Eleitoral, ou por meio do envio de requerimento de justificativa. Caso o eleitor não tenha comparecido aos 2 turnos, é necessário justificar as 2 ausências. No caso das abstenções no segundo turno, a justificativa pode ser feita até 9 de janeiro de 2023. Para os eleitores que estão fora do país e não se cadastraram para votar na localidade que estavam, o prazo deve ser de 30 dias, contados a partir da data do retorno ao Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, aqueles que não justificarem a ausência devem pagar uma multa para regularizar a situação. Quem faltar a 3 eleições consecutivas e não pagar a multa pode ter o título de eleitor cancelado. De acordo com o TSE, no primeiro turno, Rondônia foi a unidade da federação com mais ausentes, 24,6%. No segundo turno, o Acre ficou em primeiro lugar no número de abstenções, com 28,39%. E eu vou falar de notícias internacionais agora. A Ucrânia inicia a semana sob tensão. O temor dos ucranianos é que os bombardeios russos se intensifiquem nos próximos dias.
A Ucrânia pode viver mais uma semana difícil com novos ataques lançados pela Rússia. A previsão foi feita nesta segunda-feira por autoridades do país, que enfrenta a invasão russa há mais de 9 meses. Nos últimos dias, bombardeios russos atingiram infraestruturas críticas que provocaram cortes de água e de energia elétrica. O Comando Sul do Exército Ucraniano afirmou ter observado um navio russo com mísseis no Mar Negro. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advertiu no domingo que a semana que começa pode ser tão difícil como a anterior. Os possíveis cortes no fornecimento de energia elétrica preocupam no momento em que o país registra temperaturas próximas de zero. As autoridades pediram que a população preste atenção aos alertas antiaéreos. Zelensky também destacou uma situação muito difícil na frente de batalha, em particular na região de Donetsk, no leste do país, onde os combates se concentram desde a retirada das forças russas da região de Kherson, no sul. E olha só, ainda falando de notícias internacionais, o Reino Unido vem enfrentando uma série de problemas desde a saída da União Europeia. Um estudo apontou que desde janeiro de 2020, quando isso aconteceu, a Grã-Bretanha sofre com a diminuição considerável de profissionais de saúde. Centenas de pessoas protestaram neste domingo em Xangai, Pequim e outras cidades da China, onde cresce a indignação contra a política de tolerância zero contra a Covid-19 imposta pelas autoridades há quase 3 anos. Em Xangai, cidade mais populosa do país, que sofreu um confinamento de 2 meses neste ano, que causou escassez de alimentos, centenas de pessoas marcharam em silêncio pelo centro da megalópole. Uma testemunha explicou à AFP que os manifestantes mostraram folhas de papel em branco, um gesto que se tornou símbolo de protesto contra a censura na China. Em Urumqi, na região de Xinjiang, 10 pessoas morreram em um incêndio na quinta-feira, incidente que gerou indignação nas redes sociais por considerar que os confinamentos prejudicaram os resgates das vítimas. A China é a última grande economia a manter a estratégia de Covid-0, com confinamentos, quarentenas extensas e testes em massa para erradicar as fontes de contágio assim que aparecerem. Neste domingo, o país registrou quase 40 mil infecções locais de Covid-19, um número recorde. E olha só, a China tenta conter uma onda de protestos contra as restrições anti-Covid. No domingo, a rede britânica BBC denunciou que um de seus jornalistas foi detido no país. Com as ruas tomadas por policiais e as informações sobre censura na internet, as autoridades chinesas tentam conter nesta segunda-feira um movimento de protesto de dimensão histórica. A população exige o fim das restrições provocadas pela pandemia de Covid-19 e mais liberdades. No domingo, milhares de pessoas saíram às ruas em cidades como Pequim, Xangai e Wuhan. Pelo alcance territorial, a onda de protestos parece a mais importante desde as mobilizações pró-democracia de 1989. O descontentamento social cresceu nos últimos meses na China, um dos poucos países que continua aplicando uma política rígida contra a Covid-19, denominada Covid-0, que inclui confinamentos em larga escala e exames PCR quase diários. No domingo, o grupo de comunicação britânico BBC informou que um de seus jornalistas na China foi detido e apanhou da polícia enquanto cobria protestos em Xangai. A nota detalha que Ed Lawrence foi espancado e chutado pela polícia durante as várias horas de detenção, apesar de ser um jornalista credenciado no país. O Ministério Chinês das Relações Exteriores afirmou nesta segunda-feira que Lawrence não se identificou como um profissional da imprensa. Vamos falar de Copa do Mundo agora. Uma mesma torcida e 2 comportamentos completamente diferentes. No Catar, os marroquinos festejaram com muita alegria a vitória por 2-0 sobre a Bélgica. Já em Bruxelas, que é a capital da Bélgica, a torcida marroquina comemorou o resultado com destruição. Marrocos foi à loucura após a vitória sobre a Bélgica na segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo do Catar. Foi grande a festa na saída do estádio Al Tumama.
O triunfo sobre os europeus deixou a seleção africana na liderança da chave com 4 pontos e esquentou o sonho da classificação para a fase mata-mata. Diferente do Catar, a festa na capital da derrotada Bélgica acabou em conflito e destruição. A confusão não foi desencadeada pela indignação dos belgas com o resultado, mas pelos marroquinos que extrapolaram nas comemorações do 2-0. Uma multidão de torcedores do país do norte da África quebrou vitrines e queimou carros no centro de Bruxelas. A polícia belga foi obrigada a usar canhões de água e gás lacrimogêneo para conter os torcedores marroquinos. De acordo com autoridades locais, o jornalista ficou ferido no rosto pelos fogos de artifício. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!